Olá, querido, olá, querida! É um prazer ter você aqui de volta. Se você não me conhece, eu sou Getúlio Cardoso, sou teólogo, sou escritor, palestrante, pregador do Evangelho. E nessa oportunidade eu quero te ensinar, eu quero explicar a você por que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Nós vamos fazer ali uma visão panorâmica e entender os 4 motivos que levaram Paulo a escrever essa carta aos cristãos na cidade de Roma. Os motivos que levaram ele a escrever essa carta são sensacionais e talvez possa ter passado despercebido ao longo dos seus estudos. Então nós vamos fazer aqui uma introdução, nós vamos fazer aqui uma visão panorâmica e uma conclusão a respeito dessa epístola que passou do nível de epístola e é conhecida no meio acadêmico entre os teólogos como o maior tratado teológico das Escrituras. Então é um vídeo que você não pode perder. Pegue papel e caneta, anote tudo para que você cresça em graça e em conhecimento. A carta aos Romanos, ela vai além daquilo que conhecemos como epístolas, como cartas. Ela é totalmente diferente no seu conteúdo teológico de todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ela vai revelar no futuro a grandes teólogos e vai mexer com a estrutura de grandes teólogos, como por exemplo João Calvino, que falou o seguinte, abre aspas, se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Essa carta ela vai influenciar os maiores teólogos do passado, como por exemplo o grande Martim Lutero, o homem das teses, aquele mesmo que pregou as teses na porta da Igreja Católica e que fundou aí a Reforma Protestante, um dos maiores reformadores. Ele, no ano de 1516, na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele vai expor esses textos, né, da carta aos Romanos e ele vai entender que nós somos salvos pela graça. Então é a partir da leitura da carta aos Romanos, do tratado de Paulo teológico aos Romanos, é que Lutero vai entender que ele não precisa pagar indulgência, que ele não precisa botar uma moedinha na sacolinha para que uma alma saia do purgatório. É nesse momento que ele vai entendendo a graça de Deus. Então a sua mente começa a abrir para entender que a carta aos Romanos não é uma simples carta. Foi através da carta aos Romanos que hoje você é um cristão protestante. Isso é motivo de você dar um glória a Deus através da vida do apóstolo Paulo. Já Agostinho de Hipona, ele diz que a voz que ele ouviu do além, que o chamou, citava a carta aos Romanos, citava ali trecho da carta aos Romanos. Então a gente entende que essa carta, ela começa a influenciar grandes teólogos, como por exemplo, numa reunião dos moravianos, os comentários de Lutero, isso no ano de 1738, ali era exposto os comentários de Lutero a respeito da carta aos Romanos, os moravianos, e uma pessoa se levanta e se converte através dessa carta, ou melhor, dos comentários dessa carta. Quem era essa pessoa? Era John Wesley, que seria usado no futuro para varrer com o avivamento os cristãos daquela época e se transformaria em quem ele é hoje. Então você começa a entender que essa carta, ela não é uma simples carta. Você vê que realmente há uma inspiração de Deus em trazer a graça revelada em Cristo Jesus e converter pessoas para que essas pessoas convertam outras pessoas. Então é uma carta muito forte que merece aí que nós passemos horas e horas debruçados sobre ela para entender e aplicar o que é a graça de Cristo. Agora nós vamos fazer uma visão panorâmica a respeito dessa carta, porque para os próximos vídeos nós vamos aqui trazer a respeito do capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Então é extremamente necessário que você entenda o contexto da carta, você entenda por que Paulo escreveu, e antes de você entender o porquê que Paulo escreveu, nós temos que entender e ter uma visão panorâmica dessa carta
para que a gente não se perca lá na frente. Então é de suma importância que você assista o vídeo até o final e anote tudo isso. Mas antes disso, eu peço a você que, se é novo por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande esse vídeo aí para as salas teológicas, para as pessoas que estudam e que estão querendo crescer em graça e em conhecimento, assim como você que está aqui. A respeito da autoria da carta, todos os teólogos sérios e os acadêmicos, eles são unânimes. Eles afirmam que essa carta foi escrita, sim, pelo apóstolo Paulo, pelo aquele mesmo Saulo. Então, quanto à escrita dessa carta, pode ser que Paulo tenha escrito de próprio punho ou que ele tenha ditado e supervisionado a pessoa que estava escrevendo. Porém, ou ela foi escrita diretamente ou ela foi ditada. Então, isso é ponto fechado. Não temos discussão nenhuma que é uma autêntica carta do apóstolo Paulo. Já o lugar de escrita, ele não é tão certo. Porém, a maioria dos estudiosos, eles indicam que essa carta foi escrita na cidade de Corinto, no fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ali pela bacia do Mediterrâneo. Paulo está escrevendo essa carta de Corinto, da cidade de Corinto, no fim da sua terceira viagem missionária, que eles ainda ali em Corinto ele está planejando ir a Roma, e de Roma ele ir até a Espanha, que era conhecida como os confins da terra, e a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo, o porquê que a Espanha era conhecida como os confins da terra e por que Paulo queria ir até os confins da terra, que era justamente para cumprir o mandamento que Cristo deixou em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que era que nós deveríamos pregar o evangelho até os confins da terra. Então a gente entende que a autoria de Paulo, isso é um ponto fechado, e que ele escreveu possivelmente, só que muito mais para certo do que para errado, Paulo escreveu essa carta de Corinto no fim da sua terceira viagem missionária, onde ele planejava ir até a Espanha. Já a data dessa carta, ela é um pouco incerta. John Mackenzie, ele vai datar essa carta aí do ano 58. Jack Knox, ele vai datar essa carta mais ou menos do ano 53. E Dodd vai marcar essa carta no ano de 59. Então a gente não tem assim uma data específica para dizer, olha, foi no ano 58 DC, foi no ano 53, foi no ano 59, a gente não tem essa datação. Porém, a gente vai ter aí um encontro de Paulo com Áquila e Priscila, assim quando Cláudio expulsou os judeus de Roma e depois Paulo os reencontra. Então a gente tem aí mais ou menos aí uma data que foi aí entre 53 e 59, só que a gente não tem assim uma data certeira para essa carta, mas isso não influencia em nada. Se a gente for fazer uma pesquisa séria, a gente consegue datar essa carta certinha, mas uns teólogos vão dar uma data por causa dos historiadores, que dizem que Cláudio ele teve um certo período. Não é nada certo, mas não modifica nada no tratado teológico. E como era a igreja em Roma? A igreja em Roma, até então, até onde sabemos, não foi fundada por nenhum apóstolo, por mais que a igreja católica insista em dizer que Pedro, que chegou lá e tal, e fundou a igreja, mas o que é mais aceito é que quem fundou a igreja foi convertido naquela pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, após o Pentecoste, que estava ali reunido pessoas de várias nações. Acreditamos nós, e eu sou um dos teólogos que acredito nisso, é que na festa de Pentecoste, quando veio gente de todo canto, veio gente de Roma também, porque era um império da época, então existiam muitos judeus lá, e esses judeus foram alcançados pela graça e se converteram, e a partir daquela pregação de Paulo, a partir do Pentecoste, eles entenderam e aceitaram que Cristo era o Messias esperado. Então eles vão para Roma e fundam essa igreja, que não é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente vai entender isso um pouco mais à frente. Eu só quero deixar isso aqui bem claro, porque Paulo, ele tinha uma ética, ele não construía em alicerce de outro apóstolo. Então a intenção de Paulo era sempre pregar o evangelho em lugares que as pessoas não conheciam. Mas aí você me pergunta, mas então por que Paulo escreveu uma carta apresentando o evangelho a pessoas que já conheciam? Isso a gente vai falar lá na frente, quando eu listar os 4 motivos que Paulo
ele escreveu essa carta, né? Então fica aí que a gente vai falar sobre isso. O que eu quero que você entenda é que essa igreja era composta por judeus, só que passado o tempo, os gentios também foram se convertendo. Então esse imperador, esse César, ele chega um tempo que ele não quer ouvir mais falar de Cristo, ele expulsa todos os judeus, seja judeus que não acreditam em Yeshua, em Jesus como Messias, ou seja, judeus que acreditam em Jesus como Messias. Então ele tira todos esses judeus e só fica os gentios. E a igreja começa a ser composta por cristãos gentios. E ali começa depois uma confusão quando esses judeus voltam, mas eu quero que você entenda o seguinte: nenhum apóstolo fundou essa igreja. Essa igreja ela foi resultado daquela pregação de Pedro. Mas vamos ouvir um pouquinho o que alguns teólogos antigos, alguns pais da igreja têm a dizer a respeito disso. Ambrosíaste, ele vai dizer o seguinte, que os romanos abraçaram a fé em Cristo sem qualquer sinal de obras, nem por apóstolo. Já Jerônimo e Eusébio afirmam que Pedro esteve em Roma no começo do reinado de Cláudio, fundando a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas essa é uma visão católica dos fatos que hoje os teólogos católicos, alguns teólogos católicos, eles já debatem essa ideia aí de que realmente não foi Pedro que fundou essa igreja em Roma, foi algum judeu que voltou do Pentecoste, que voltou ali daquela pregação de Pedro, que ganhou ali aquelas 5.000 almas e fundou a igreja. Isso então não é um ponto fechado, é um ponto ainda debatido, só que muito, muito, muito mais propício de ter sido um judeu comum que fundou a igreja em Roma. Agora que você já teve uma visão panorâmica da carta, agora que você já sabe a data, agora que você já sabe que a autoria realmente é de Paulo, que você conheceu um pouco da igreja, vamos entender aqui os 4 motivos que levaram Paulo a escrever essa carta, e eu tenho certeza que quando você começar a ler o capítulo 1 até o último capítulo, você vai ter entendido de uma forma totalmente diferente, sabendo os motivos e tendo ali um alicerce teológico, um esboço teológico ali, uma hermenêutica, uma exegese muito bem feita através desse vídeo e que Deus trouxe um conhecimento para você. Então vamos lá listar os 4 motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos romanos. O primeiro motivo é que o apóstolo Paulo ele queria conhecer os cristãos em Roma e cumprir uma antiga promessa que ele havia feito a esses cristãos, diz, olha, eu vou aí, eu tenho que conhecer vocês pessoalmente, vocês têm que me conhecer pessoalmente. Só que se a gente ler o capítulo 15, o versículo 23, a gente vai entender que Paulo está dizendo, olha, eu queria estar aí com vocês e eu anseio estar aí, só que a obra tem me prendido, a pregação tem me prendido, então eu não consegui estar aí. Mas Paulo está dizendo, olha, estou reafirmando, eu estou escrevendo essa carta para vocês, estou dizendo, olha, eu estarei aí e vou cumprir essa promessa, porque Paulo só ficava na promessa, eu vou conhecer os cristãos em Roma e nunca ia. Então Paulo sabe que não foi nenhum apóstolo que fundou, então ele poderia ir lá, ele poderia pregar aquele evangelho que Cristo deu a ele, porque ele diz que ele não recebeu o evangelho de homem algum, senão do próprio Cristo. Então a gente entende, lendo o capítulo 15, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu preciso cumprir essa promessa que eu fiz a vocês e eu vou aí. Então o primeiro motivo de Paulo escrever é Paulo afirmar ou reafirmar que ele iria em Roma e ele iria cumprir essa promessa que ele fez aos cristãos romanos. O segundo motivo é que Paulo queria ir a Roma para pedir recursos, ajuda dos cristãos em Roma, porque Paulo tinha um desejo, ou melhor, um último desejo, acredito eu, ministerial, seria a sua última meta, que era ir até a Espanha, que naquela época, para Paulo e para os outros, era conhecida como os confins da terra, cumprindo aquilo que Jesus havia ordenado para nós irmos e pregarmos o evangelho até os confins da terra. E por que a Espanha era os confins da terra? Porque naquela época a Espanha era conhecida pelas suas grandes expedições e conhecida como o fim do mundo. Então quem chegasse à Espanha chegava ao fim do mundo. Então Paulo já havia pregado o evangelho na Ásia, ele já tinha ali cumprido
todas as suas metas estabelecidas, então agora ele quer ir a Roma e ele quer conversar com aqueles irmãos e buscar recurso para que ele possa pregar o evangelho na Espanha, que até então era o fim do mundo. Se ele chegasse à Espanha, o evangelho se espalharia para mais lugares, que era dali que saía caravelas, era dali que saía as expedições para o mundo desconhecido. Então, o objetivo de Paulo escrevendo essa carta era o primeiro, era provar aos irmãos que ele ia lá realmente, e segundo, ele queria ajuda, ele queria recursos para que ele pudesse ir até a Espanha e pregasse o evangelho a toda criatura, assim como Cristo ensinou, e chegar até os confins da terra. Então, quando Paulo escreve esse tratado, Paulo está dando tudo de si para que quando ele chegue lá, ele fique o mínimo possível de tempo, conheça os irmãos e vá rumo ao Ocidente e vá rumo à Espanha. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Romanos é que Paulo quer desmistificar mitos, lendas e burburinhos que tem em torno do seu nome. Porque Paulo não era uma figura como conhecemos hoje, que todo cristão, seja católico ou protestante, tem ali certeza do seu ministério, tem certeza que ele foi chamado por Deus. Naquela época era diferente. Primeiro que existiam vários e vários Paulos. Paulo não era o único com esse nome. Então pode ser que existiam algumas cartas rodando em seu nome, com doutrinas contrárias que não tem nada a ver com a doutrina que Cristo ensinou. Então Paulo quer ir pessoalmente e provar, olha, esse aqui da carta sou eu. Esse aqui não sou eu. Então ele quer apresentar aos cristãos em Roma o que é a graça de Deus, através do evangelho que Cristo o anunciou. Então Paulo ele quer chegar com a carta vai chegar primeiro, mas Paulo quer chegar lá e dizer, olha, esse aí sou eu. Essa forma de pensar é minha, essas linhas aí escritas são do meu pensamento, são daquilo que o Espírito do Eterno me revela. Então, o que passar disso é procedência maligna. Então, Paulo escreve essa carta para que quando ele chegue lá, a doutrina esteja espalhada, ele chegue e reafirma e conheça aqueles irmãos, e aqueles irmãos passam a pregar um evangelho de acordo com aquilo que Paulo ensina. Então esse é o terceiro motivo. Paulo quer pessoalmente apresentar a graça de Cristo aos irmãos em Roma. Antes de trazer para você o quarto motivo, eu peço a você encarecidamente, me ajude, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo porque conteúdos como esse, que são raros aqui na internet, tendem a ser segurados pelo YouTube. O YouTube quer soltar outros tipos de vídeo. Mas quando você deixa like, quando você comenta, o YouTube é forçado a lançar esse vídeo mais pra frente e oferecer ele para outras pessoas. Então quando a gente pede like não é vaidade, quando a gente pede inscrição não é vaidade. É para que a palavra chegue mais longe. Assim como Paulo queria chegar aos confins da terra, eu quero chegar aqui aos confins da internet através desses vídeos de cunho teológico, que falar de teologia na internet é muito difícil. Mas eu conto com você e eu tenho aqui os melhores inscritos que alguém poderia ter, que estão sempre comentando, sempre deixando like. Mas vamos lá para o quarto e último motivo que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Esse último motivo, Paulo está querendo resolver algumas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Lembra quando lá atrás eu falei que a igreja era composta de judeus convertidos que ouviram a pregação e montaram ali a igreja em Roma? Só que esses judeus, eles são expulsos pelo imperador Cláudio, pelo César, Cláudio César, e nenhum judeu, nem que acredita em Cristo, nem que não acredita em Cristo como Messias, eles têm que sair de Roma. E eles vão ficar 5 anos fora, e dentro desses 5 anos, quem vai tomar conta da igreja são os cristãos gentios, são pessoas como nós, que não têm ali a descendência abraâmica, não pertencem a nenhuma tribo. E quando esses judeus retornam, que eles veem a igreja dominada por gentios, eles ficam, não, vocês não podem tomar conta da igreja, porque nós que somos aqui descendência de Abraão, nós temos aliança com Cristo, babá. Ou seja, eles tentam tirar a direção da mão dos gentios porque eles acham que por eles terem crescido com a lei, por eles terem crescido ali em contato com Deus de Israel, os romanos ou as pessoas que estão ali, que são gentias, elas não podem levar uma igreja
porque Cristo seria o Messias deles e não dos judeus. Então Paulo está escrevendo essa carta anunciando para eles que não existe distinção entre judeus e gentios, que somos todos filhos de Cristo, e os gentios foram abraçados como co-herdeiros da graça de Deus. Então Jesus veio para os judeus, só que nós somos aí herdeiros de uma graça que a maioria dos judeus aí não aceitaram. Então Paulo está escrevendo essa carta também por esse motivo, para resolver essa picuinha aí e mostrar que não existe dentro da obra de Deus distinção de brancos e negros, de asiáticos e africanos. Não tem essa distinção. Então, resumindo aqui, nós entendemos que Paulo foi o autor dessa carta, a igreja era uma igreja já bem estruturada quando Paulo escreveu essa carta, já era uma igreja aí que já contava com vários membros, com pessoas ali da região, tanto judeus quanto gentios. Nós entendemos que a data dessa carta é uma coisa incerta, mas a gente está aí entre o ano de 53 ao ano de 59, mais ou menos. Nós tivemos aqui uma visão panorâmica a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Entendemos que ela mudou vidas, e se hoje nós estamos aqui professando uma fé protestante, foi porque essa carta foi lida por Martim Lutero, onde acendeu nele a vontade de pregar a graça de Cristo. Então, nos próximos vídeos nós vamos aqui trazer conteúdo do primeiro capítulo, do segundo capítulo e assim por diante. Eu te convido a crescer em graça e em conhecimento, se inscrevendo aqui no nosso canal e nos ajudando a chegar até os confins da terra como Paulo queria. E eu não vou deixar você só, eu vou deixar outro vídeo aqui para que você possa assistir essa série aqui das cartas paulinas e que você fique aqui no canal, e eu te espero nesse vídeo, em nome de Jesus.